Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a sua segunda fase da FUVEST para que você tenha um excelente resultado e conquiste aquilo que você tanto almejou, né, nesse ano novo que vai começar, tá certo? Então vamos lá, trouxe algumas informações importantes para você sobre a nossa querida segunda fase da FUVEST. Vamos trabalhar um pouquinho a estrutura da prova, algumas estratégias para que você mande bem nessa prova e os temas químicos também, né, mais recorrentes. Você encontra uma série de informações e tudo isso que eu vou te mostrar aqui também lá no site objetivo.br, o nosso portal, tá certo? Muito bem. Então, primeira coisa, não se esqueça de checar o local de prova. É sempre frequente a confusão, porque as pessoas muitas vezes acham que a primeira fase e a segunda fase acontecem necessariamente no mesmo local. Isso não é verdade, pode até ser uma coincidência, mas não é um padrão. Portanto, não deixe de conferir no próprio site da FUVEST, através do seu CPF e da sua senha, para descobrir o seu local de prova da segunda fase. Sempre chegando com uma antecedência razoável, tá certo? Para que você não passe apuro aí ou, né, não consiga entrar em função de algum possível imprevisto. Tudo bem? Sobre a estrutura da prova, né, você tem basicamente no segundo dia, né, da segunda fase, 12 questões, uma duração total de 4 horas. Fazendo uma conta rápida, você tem em média 20 minutos por questão, independentemente aí, né, do padrão de prova que você tenha. A prova de química, né, da segunda fase, ela pode aparecer em 3 configurações, né, plausíveis, com 3, com 4 ou com 6 questões, né? Isso depende do número de disciplinas que você de fato vai enfrentar. Se você tem 4 disciplinas, você faz 3 questões de química. Se você faz 3 disciplinas, você faz 4 questões. E se você faz 2 disciplinas nesse segundo dia da FUVEST, né, da segunda fase, você vai enfrentar 6 questões de química, tá? Em média, você tem 2 a 3 itens por questão. Itens A, B e C, né, quase sempre são os padrões aí mais frequentes dessas nossas questões, tá certo? Muito bem. Algo que eu sugiro que você faça, né? Treine as suas resoluções no quadro oficial de respostas da FUVEST, que você consegue imprimir também a partir do nosso portal, tá? É importantíssimo que você se habitue com esse dimensionamento para você saber o quanto que você consegue escrever, qual o tamanho da sua letra, tá? Então, todos os seus estudos a partir de agora, né? Faça exatamente dentro desse quadrinho. Aqui eu recortei do nosso site, né? Do PDF original da prova, tá? Para você treinar o dimensionamento da letra, você vai otimizar os espaços, né? E você fica com uma preocupação a menos para a hora da sua prova. Essa é uma surpresa que as pessoas quase sempre têm na hora da prova, né? O quanto que eu consigo escrever nesse espaço. Então é legal que você, a partir de agora, treine as suas resoluções, todos os exercícios que você eventualmente vier a fazer, treine aqui dentro, tá certo? Muito bem. Outra coisa importantíssima é como você responde uma questão discursiva, como que você faz uma questão na segunda fase. Primeiro que as respostas têm que ter começo, meio e fim, né? Você tem que ser claro, direto, coerente e, obviamente, deve existir algum fundamento na sua resposta. Não espere que a pergunta exija de você justifique a sua resposta. Isso está implícito, isso é uma premissa de uma prova discursiva. Se a prova não quisesse as suas fundamentações, né, a FUVEST faria todas as fases dela na forma de múltipla escolha. Então é importante que você amarre a sua resposta com algum argumento, com alguma coisa que o examinador entenda que você pensou corretamente sobre aquilo. Tudo bem? Organizar os passos da sua resposta também é algo fundamental, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui, né, genérico. Imagine que você tem no item A que calcular primeiro a massa molar do CO2, que dá 44 gramas por mol, e que depois você vai calcular a massa de CO2 referente a 2 mols, né, desse gás, que dá 88 gramas. Então essa organização em tópicos, parte 1, parte 2, organiza bem a informação e favorece a correção, né, do nosso querido corretor, tudo bem? Isso pode te ajudar bastante. Fazer pequenos traços para separar os itens também é uma estratégia interessante e que te ajuda a dar essa organização uma cara muito boa para a sua resposta, tá? Se for preciso, explique o que foi feito ou calculado, principalmente da nossa disciplina, que é uma disciplina de exatas. Às vezes é importante você fazer uma chamadinha daquilo que você vai calcular, ou mesmo depois que você já calculou, de repente uma pequena frase, um pequeno comentário, só para que fique claro aquilo que foi feito, tá? E não se esqueça de passar tudo à caneta, né, do que fica aqui dentro do quadro. Só serão consideradas as respostas dadas à caneta, tá certo? Então não se esqueça de fazer, né, essa repassada final, tudo à caneta, tá bom?
Muito bem, vamos lá. As resoluções parciais são consideradas, isso é importante que você saiba também. Às vezes você não consegue chegar até o fim do item, mas você sabe chegar até a metade daquele item. Faça isso e pare até onde você conseguir, porque com certeza isso será contabilizado e somado na sua nota final. Tá? Eu sugiro também que você faça o rascunho a lápis já diretamente aqui. A prova ela apresenta espaços para rascunho, mas você pode rascunhar aqui dentro a lápis para depois você passar a caneta sobre esse lápis e aí você apaga com a sua borracha, né? Tudo aquilo que você fez em grafite depois que tudo estiver passado a limpo. Tá? Você ganha um tempo, você já estrutura o dimensionamento que a gente falou agora há pouco, tá? E você não fica com aquele inconveniente de ficar virando a página para lá e para cá, até porque nessa de ir e vir, você pode de repente cometer algum equívoco. Tudo bem? Não se esqueça também que os itens, eles quase sempre são independentes uns dos outros, muitas vezes com assuntos distintos. Tá? Você pode partir para o item B sem que você saiba fazer o item A, isso pode acontecer, tá? Não tem problema nenhum, importante que você saiba disso. Outro detalhe interessante, fazer primeiro os itens que são de resolução direta, que você sabe fazer de uma forma clara, né, e rápida. Né? Você pode ir pulando os itens, de repente, que são mais complexos ou demorados, para que você também não empaque ou perca muito tempo nessa prova. Tudo bem? Então, concluindo sobre essa parte, né, é possível acertar integralmente um item C, por exemplo, sem que você saiba os anteriores. Até porque, como eu disse, podem ser assuntos totalmente distintos dentro do mesmo contexto da questão, tá bom? Muito bem. Fazendo uma rápida abordagem agora um pouco mais pedagógica dos temas, eu fiz uma rápida estatística dos últimos 5 anos da FUVEST, pensando no antigo terceiro dia da FUVEST, que agora a gente projeta ser o segundo dia da FUVEST. Tá? Os itens mais frequentes foram reações inorgânicas, presente em 100% dessas provas. Os últimos 5 anos contiveram, né, reações inorgânicas. 4 das 5 últimas provas trouxeram questões envolvendo reações orgânicas, sejam elas do SIGO modelo, né, ou sejam elas mais clássicas. Eu já vou exemplificar algumas coisas para vocês em relação a esses tópicos. Tá? Cinética química apareceu em 80%, estequiometria e cálculos químicos em 80% das provas, equilíbrios químicos, destaque para as constantes de equilíbrio, deslocamentos e pH em 80%, portanto 4 em 5. Tá? Eletroquímica e ligações químicas apareceram aí em 60% dessas provas. Então, eu vou destacar alguns tópicos já apresentados aí nos últimos anos da FUVEST sobre esses temas. Tá? Muito bem. Sobre reações inorgânicas, algumas que apareceram frequentemente e que a gente sabe que são de suma importância, estão aqui apresentadas para vocês. Por exemplo, a primeira, né, que é a reação do fermento químico ou mesmo da decomposição do bicarbonato de sódio presente nos extintores em pó, extintores do tipo B, do pó químico, tá certo? Você tem essa reação, bicarbonato formando carbonato de sódio, água e CO2, reação inorgânica da maior importância. A decomposição do carbonato de cálcio, dando óxido de cálcio e CO2, né, que é a decomposição térmica do principal componente do calcário e do mármore, também é algo muito pedido, tá? Fique esperto que essa reação ela é reversível, então muitas vezes ela aparece também no contexto de equilíbrio químico, tá? Esse equilíbrio do CO2, né, se dissolvendo em água, formando ácido carbônico e fazendo essa ionização parcial de H+ e bicarbonato, também é outra reação ultra manjada que você precisa ficar esperto, tá? Aqui eu coloquei uma sequenciazinha de 3 reações que são basicamente aí, né, a formação do ácido sulfúrico a partir da queima do enxofre presente nos combustíveis fósseis. É o mecanismo clássico da chuva ácida, tá? Fique esperto com isso, tá? E a última, sempre uma boa pedida, uma reação de neutralização entre ácidos e bases, formando ali sal e água. Então, eu peguei ácido sulfúrico com soda cáustica, formando sulfato de sódio e água. Então, fique esperto com a escrita dessas reações, com o balanceamento delas, tá? Isso tudo aí é bem relevante e bem frequente. Como você viu, né, as últimas 5 provas da FUVEST segunda fase trouxeram reações desse estilo, tá bom? Muito bem. Pensando agora um pouquinho em orgânica, tá? A orgânica hoje tem classicamente 2 tipos de reações. Aquelas que você estuda ao longo do ano, que são manjadas, por exemplo, trouxe aqui, né, uma do ano passado, né, uma reação de esterificação na ida e uma hidrólise de éster na volta, tá certo? Então você tem um ácido carboxílico reagindo com um álcool, formando um éster e água. É uma reação reversível,
portanto pode aparecer no contexto de equilíbrio químico e a volta seria a hidrólise de éster. E você sabe que de alguns anos para cá, a FUVEST trouxe algumas reações de orgânica, né, no tipo siga o modelo, né? Então ele apresenta uma reação que não é tão convencional ou tão manjada assim, ela te mostra uma lógica de resolução e pede para você aplicar parcialmente essa lógica numa situação parecida, tá? Então, trouxe aqui de uma questão super recente da FUVEST, isso daqui foi dado no enunciado e ele pedia para você seguir um padrão parecido, né, numa situação similar. Então, fique esperto, saiba que esse tipo de questão vai aparecer, tá? E a incidência disso aí tem sido de 80% nos últimos 5 anos, então é super provável. Tudo bem? Muito bem. Seguindo um pouquinho, trouxe aqui uma questão super versátil aí, né, também bem recente da nossa querida segunda fase da FUVEST, onde ela apresentou 3 itens para vocês, né? O primeiro item é de reação inorgânica, o segundo de cinética química, o terceiro de estequiometria, tá? Se você olhar a letra A, ele pedia a equação química entre o carbonato de cobre e o ácido nítrico, tá aqui, vai na linha lá de reações inorgânicas, tá certo? O item B era de cinética química, você tinha que dar a legenda desse gráfico em função dos dados da tabela. Então, você teria que perceber que no experimento 2, por exemplo, houve uma diluição, portanto, a concentração diminui e a reação fica mais lenta, tá certo? Você teria que perceber aqui, ó, em função do volume de ácido nítrico que foi adicionado ao sistema, que no experimento 3 você tem mais ácido nítrico, portanto, a reação pode se estender ainda mais. Tá bom? Então você tinha que chegar nessas conclusões para completar a legenda corretamente, tá? E na letra C ele ainda pedia, né, nos 3 experimentos o mesmo reagente estava em excesso, qual é esse reagente? Então, de novo, a partir da análise do gráfico, você tinha que perceber justamente, né, que nesse caso o carbonato de cobre estaria, né, em excesso nos 3 experimentos. Afinal, você, né, adicionou mais ácido nítrico, você conseguiu estender um pouco mais a querida reação e a querida questão, tá certo? Então, é uma questão muito versátil, você percebe que ele te avalia em vários assuntos dentro, né, da mesma questão, os itens são diferentes. Eu poderia, de repente, só fazer a letra B e a letra C, de repente não saberia a letra A, isso é possível, tá? Não deixe de fazer esses itens, tá? Para fechar, trouxe ainda uma questão do ano passado, que também é versátil, traz na letra A equilíbrio químico, traz na letra B forças intermoleculares, tá? Então, ele dá uma reação reversível, tá certo? Entre aqueles 2 compostos orgânicos, tá? Na letra A ele pergunta em relação ao deslocamento de equilíbrio, né? Ele mostra diferentes temperaturas e diferentes valores da constante de equilíbrio, tudo bem? Então você teria que perceber que com o aumento da temperatura ocorre uma diminuição do valor da constante de equilíbrio, portanto ocorre um deslocamento para o lado esquerdo, para o lado dos reagentes, tá certo? E ainda na letra B ele pede a interação que existe entre esses 2 compostos aqui, que no caso seria uma interação íon-dipolo entre a hidroxila, no caso o grupo OH, da molécula da sua esquerda, e esse íon tiofenolato, tá certo? Que você tem uma carga negativa explícita ali no enxofre, tá? Então, temos aqui alguns padrões aí da prova da FUVEST, né, da nossa querida segunda fase. Espero que você tenha entendido algumas dessas estratégias para que você aumente aí, maximize ao máximo, claro, o seu desempenho. Não deixe de consultar o nosso site, tem muita informação muito boa, muito interessante para você aprender ainda alguns últimos detalhes, tá certo? E chegar ainda mais forte para essa prova da FUVEST. Eu desejo uma sorte imensa para você, que você se dê bem, que você consiga, né, usufruir tudo e mais um pouco daquilo que você se preparou, né, para esse grande dia, tá certo? A gente se vê numa próxima e um abraço.